Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós estamos, conforme prometemos no vídeo anterior, começando a falar sobre a classificação dos espíritos, a segunda ordem dos espíritos. Então, como nós falamos no anterior, hoje nós vamos estudar um pouquinho mais desse assunto. Falamos que praticamente os espíritos se dividem em três grandes ordens. Falamos já da primeira, que seriam os espíritos puros, e hoje falaremos da segunda ordem, que são os bons espíritos, que se subdividem em 5 classes dentro desse grupo. Nesses, os espíritos de segunda ordem, predomina, claro, o desejo do bem, e o espírito predomina sobre a matéria. O bem que fazem depende do grau de perfeição que já atingiram, mas os mais o bem que fazem depende do grau da perfeição que já atingiram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria, a bondade. Os mais adiantados, além disso, também possuem as qualidades morais somadas a tudo. Esses espíritos, como ainda estão de certa maneira ligados à matéria, eles conservam, segundo a sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos puros, de primeira ordem. Conhecem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando podem impedir o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de felicidade que não se altera pela inveja, nem pelos remorsos ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas todos terão que passar por provas até atingir a perfeição absoluta. Estamos falando dos espíritos de segunda ordem. Como os espíritos têm bons pensamentos, eles ajudam a desviar o homem do mau caminho, protegem durante a vida aqueles que são dignos e neutralizam a influência dos maus espíritos naqueles que não a desejam. Já encarnados, esses espíritos segundo a ordem, são pessoas boas e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, não provam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Isso já encarnado, né? Estamos falando nisso. Nessa ordem de bons espíritos, encontram-se os espíritos que chamamos de gênios bons ou protetores e espíritos do bem. Se divide então em 4 grandes grupos. Quinta classe, espíritos benévolos que têm a sua qualidade e a bondade, gostam de prestar serviços ao homem e de os proteger, mas o seu saber é limitado, seu progresso se realizou mais no aspecto da moral do que do intelectual. Na quarta classe, são os espíritos sábios. Se distinguem especialmente na amplitude do conhecimento. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para os quais eles têm maiores aptidões, mas encaram a ciência como algo de utilidade sem nenhuma paixão, o que é típico dos espíritos inferiores. A terceira classe são espíritos prudentes, que caracterizam-se pelas qualidades morais mais elevadas. Têm conhecimento necessário que faz com que eles possam julgar com precisão os homens e as coisas. A segunda e última classe do grupo, espíritos superiores.
reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Suas palavras se transmitem benevolência e sempre é digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade faz com que eles possam, acima de todos os outros, claro, nos passar noções justas sobre as coisas do mundo espiritual, mas sempre dentro do limite que nos é permitido saber. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram com boa fé a verdade e cujas almas estejam já há muito libertas da materialidade, e fazem isso para compreender, mas se afastam dos que fazem ou desejam isto apenas pela curiosidade, ou o que pela influência da matéria também desviam-se da prática do bem. Então, encerrando, quando por exceção se encarnam na Terra, é sempre por uma missão de progresso, e por isso nos traz um tipo de perfeição que com certeza vão nos ajudar. Viram que depois desses de segunda classe, vem o que falamos no estudo anterior, ou seja, os espíritos puros, né? Primeira classe. Aí no próximo, nós vamos encerrar essa classificação dos espíritos falando da terceira classe. A fonte desses estudos sempre é o Livro dos Espíritos, e esse estudo foi realizado no dia 9 de outubro de 2004, por mim. Agradeço aí por me acompanhar, e acesse o meu... Acesse não, você já está acessado, né? Se inscreva no meu canal, por favor, e dê um like aí, que isso daí vai ajudar muito o canal, tá? Até a próxima.